Diário jogado por Felipe Peregrino. A humanidade se perdeu em meio a conflitos, guerras, doenças e na busca incessante pelo poder, trazendo desgraça a todo mundo. A destruição causada pelos ricos e poderosos, cujo senso de responsabilidade foi esquecido, criou grandes abismos sociais, e com eles, violência, fome e desespero. No fim, quando parecia que as coisas não poderiam ficar piores, aqueles que sempre estiveram aguardando se revelaram em júbilo. Sacerdotes e cultistas, espalhados por todo o mundo, realizaram o grande ritual que trouxe de sua morada Cthulhu, o primeiro dos grandes antigos a se revelar. Cthulhu e sua horda de monstruosidades devastaram por completo a civilização como conhecemos, espalhando loucura e morte por todo o canto. Após o desastre e morte de bilhões de pessoas, poucos sobreviventes ainda buscam resistir em meio aos escombros daquilo que foram suas casas e cidades, buscando esperança em simples vitórias, resistindo dia após dia em meio ao reino de monstros e aqueles que decidiram servi-los. Um desses sobreviventes é James Miller, um antigo bombeiro que se refugiava justamente na estação onde costumava trabalhar. Um local pequeno, mas fácil de defender. Ficava numa zona residencial, próximo aos escombros de onde costumava ser a grande cidade. Tinha um dormitório, um ambulatório, e eles conseguiram criar uma pequena horta que gerava comida suficiente para eles sobreviverem. No abrigo, mais 4 pessoas viviam com James. Sua filha Angela, Carlos Esteves, um mecânico que trabalhava próximo à delegacia, na época que a cidade ainda funcionava. Sarah Lynn Gold, uma veterinária, antiga amiga de James. E Daniel Floyd, um advogado. Apareceu por lá um dia daqueles e ficou. O grupo sobrevivia. Saíam para buscar comida, voltavam, descansavam, esperavam a noite sair e continuavam assim o ciclo no dia seguinte. Mas um dia, tudo isso mudou. Sarah procurou James e falou que Angela estava ardendo em febre. Vou fazer um teste de intensidade para saber o quanto que ela estava com febre. 8. Uma febre alta. Ela não ia resistir se continuasse daquele jeito. E os medicamentos no ambulatório não seriam o suficiente. Alguém precisava sair e buscar remédios. E James era a pessoa mais indicada. Era ele que tinha que salvar a sua filha. Era o natural. E ele faria de tudo para salvá-la. James pegou seu antigo casaco de bombeiros. Não que isso significasse muitas coisas no tempo de hoje em dia, mas ele sempre acreditou que um símbolo de autoridade representasse alguma coisa. Não só um símbolo de autoridade, mas um símbolo dos bombeiros. Alguma coisa primitiva no coração das pessoas sempre ativava com o símbolo dos bombeiros. Afinal, eles eram heróis, não é? James juntou suas coisas. Sua mochila, corda, binóculos, seu confiável machado de bombeiro. Beijou sua filha e prometeu que voltaria com os remédios que precisava para salvá-la. E saiu pela rua. Saiu furtivamente. Ele era bom nisso. Tinha experiência, já vivia essa vida há um tempo. Passados alguns minutos, ele finalmente chegou na parte alta da cidade. Estava num beco e precisava saber se tinha movimento antes de começar a se expor. Parecia tudo calmo. Continuou andando pelos escombros da cidade. Ele conhecia o lugar, cresceu e viveu lá toda a sua vida. Apesar de ser só um fantasma do que já foi, ainda tinha um esqueleto do lugar onde ele cresceu, do lugar onde ele fez patrulha, do lugar onde ele trabalhou como bombeiro. Por isso, andava ali com uma certa tranquilidade, apesar de tudo. Vamos lá aqui, os eventos do escombro 6 e 5. Você encontra uma boa fonte de recurso. Olha o que encontrou na tabela 13. 10. Um artefato poderoso. Artefato poderoso na tabela 19. Uma lâmina abençoada. James chegou numa região que parecia que ninguém nunca tinha ido. Era muito incomum esse tipo de coisa acontecer nos dias de hoje. Tudo parecia já ter sido revirado. Então era muito estranho uma casa parecer intacta daquele jeito. Ele entrou para saber se tinha algum tipo de recurso. Era um costume. Todo mundo tinha que fazer esse tipo de coisa. Encontrou um armário. Parecia muito bem decorado e tinha símbolos estranhos no meio. Quando ele abriu, uma espécie de lâmina incrustada com pedras e com um brilho muito surreal. Parecia muito bem polida. Guardou a lâmina na bolsa. Não sabia o que servia, mas parecia importante. Então, continuou sua jornada. Ele ainda tinha um longo caminho pela frente. Como ele vai continuar nesse setor, eu preciso rolar um D10 para saber se vai ter um encontro violento. 7. 3 a 10 significa que nada aconteceu. As coisas estavam tranquilas. Bom, James continuou no setor para continuar vasculhando. 8, 3.
James saiu da casa, disposto a continuar rumo a seu objetivo, mas mal saiu da rua e deu de cara com 2 cultistas, que seguiam numa procissão sinistra rumo à avenida principal. Eles entoavam cânticos macabros, enquanto falavam uma língua que James não conhecia, nem parecia uma língua humana. Primeira coisa, vamos consultar o oráculo, para ver se esses cultistas conseguiram ver o James. 10. Sim, eles viram. Bom, eles vieram para cima do James. 5. Não, ainda não. Os 2 os avistam, mas não fazem nada. Continuam caminhando, como se estivessem em transe. É perigoso deixar eles vivos, James pensou. Eles podem vir atrás de mim e descobrir o nosso refúgio. Mas encarar 2 cultistas, mesmo desarmados, era perigoso. Ele tinha que pensar rápido. Por isso, ele tenta se ocultar e resolve segui-los por um tempo. Vou fazer um teste de furtividade, que seria o corpo, que é uma ação física, mais 2 porque tem subterfúgio, então fica um bônus de 6. Tirei 6, então 12. Consegui com 2 de bônus. James se esconde entre os carros. Era óbvio que os inimigos o viram se esconder, mas ele torcia para que eles continuassem o ignorando. Vamos ver se os 2 continuam ignorando. 7, sim. Foi exatamente o que aconteceu. O transe e o fervor religioso estava mais importante para os 2 do que aquele estranho misterioso que apareceu do nada no meio dos escombros. Continuou seguindo. A uma distância segura, mas queria saber o que os 2 iriam fazer, com quem que eles iam se encontrar. Era importante ter uma noção dos cultistas e onde eles se escondiam, para evitar certas localizações. Segunda ação. Vamos ver o que vai acontecer. Eventos nos escombros. Vermelho, coluna 1. Bom, tirei 4 e 9. Que significa que um personagem importante está sendo perseguido por uma imensa turba de insanos e você pode salvá-lo. Puta merda. Vamos ver. Tabela 24. Vamos ver quem é esse cara. Uma moça muito bonita de quem você guarda segredos importantes. Enquanto seguia os cultistas, James escuta um grito. A voz era familiar. Não só a voz. O rosto por trás daquele grito também lhe era familiar. Era Emma Johnson, uma moça negra de cabelos cacheados volumosos, com quem James já havia se encontrado algumas vezes durante as peregrinações pela cidade em busca de recursos. Ela corria, fugindo de uma imensa turba de insanos, que vinha na direção contrária aos cultistas. Será que eles fugiram dos insanos? Não, eles não fugiram. Que também foram pegos de surpresos. Mas mesmo assim, recompuseram-se e continuaram a orar, acreditando que sua fé nos deuses antigos iria salvá-los daqueles insanos que vinham em toda velocidade. Primeiro vamos ver se os bichos ignoraram os 2 cultistas. 4. Não ignoraram. Uma fé em vão. A horda de insanos veio com tudo, espancando-os violentamente. Seu cântico nada adiantou, não o salvou. Antigo nenhum veio pro seu resgate. Apenas uma massa de sangue tomou o lugar onde os 2 oravam. Enquanto isso, Emma Johnson continuava a fugir pedindo ajuda. James tenta de forma discreta sinalizar para ela, para que os insanos também não o vissem. E conseguiu. Ela o avista no meio aos carros escondidos e corre em sua direção. Ele pega ela pelo braço e foge, sem fazer perguntas, em direção a uma casa que pudesse fornecer algum abrigo. Vamos ver se a gente consegue achar uma casa que sirva de abrigo. Conseguiram. Eles entram numa casa que parecia resistente. Não parecia ter sido muito arrombada. Eles fecham a porta e reforçam a saída. E esperam quietinho e silenciosamente para que a turba passasse. Vamos rodar um dado para ver se a turba vai passar por nós. 10. Conseguiu. Em silêncio, os 2 ficam ali, controlando a respiração para que o barulho não chamasse a atenção. Tudo quieto. Tudo em silêncio. O grito dos insanos lá fora parecia como uma trovoada. Milhares de ratos, milhares de vermes passando. E ainda assim, ninguém os encontrou. A casa permaneceu em silêncio. Nada. Ficaram assim por um tempo, apenas se olhando, suando frio. Até que o silêncio se fez lá fora. A turba havia passado. A Herança de Cthulhu. Diário jogado por Felipe Peregrino. Se você tem um diário e quer ouvi-lo também,
Mande para nós na 101games.com.br.